Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Mas, ó homem, não há clareza o suficiente no próprio texto sobre quem o autor se dirige diretamente, mas ele pode estar com o pensamento voltado para Esaú, que apesar de ser o primogênito de Isaque, primogênito, portanto, de nascimento, mas que Deus escolheu a Jacó para dar continuidade às suas promessas feitas ao patriarca Abraão. Ou pode ser que Paulo continue falando sobre o último citado em textos anteriores, que foi Faraó, de quem ele vinha escrevendo. Enfim, o escritor pode ainda ter em mente todos os filhos dos homens, que antes da vinda do Messias de Deus, estavam reprovados pelo Criador pelas práticas recorrentes da rebelião e do pecado e da apostasia. Mas, ó homem, quem és tu? Na verdade, desde a queda da raça humana, por meio de Adão, que os filhos dos homens se tornaram pecadores obstinados e dominados pelo sentimento de rebelião contra o Deus Criador. Mesmo tendo o Senhor investido no povo hebreu, por meio da aliança da legislação de Moisés, todavia nem a si mesmo os judeus corresponderam positivamente ao chamado de Deus para a verdadeira comunhão com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus? Assim sendo, desde a expulsão de Adão do Jardim do Éden, que os seres humanos procuravam construir o reino dos homens. O mesmo sentimento de prepotência que predominou no diabo para se rebelar contra Deus. No tocante aos filhos dos homens, não foi diferente. Os governos terrenos refletem o senso do livre-arbítrio humano, isso em busca de demonstrarem que não se submetem a Deus, o Criador, nem ao seu governo, nem muito menos à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Como Deus é soberano em tudo e sobre tudo, então houve reações fortes e repressivas da parte do governante universal. E Deus demonstrou em muitos casos da história da humanidade que os seres humanos não são nada comparados
a sua grandeza. Ninguém pode nem deve se levantar contra a vontade soberana de Deus, porque apesar de ser muito tolerante, mas o Senhor também é o Deus do juízo. O escritor aos Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, coitados dos inimigos de Deus. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada. Neste caso, Paulo se utiliza de mais uma de suas metáforas para falar verdades espirituais, que certamente os seus leitores podiam perfeitamente entender suas colocações. Paulo não se refere a todas as coisas criadas, mas dentro do seu raciocínio, ele se refere aos seres humanos como representantes legítimos de todas as coisas que foram formadas sobre a terra, de maneira especial os homens. Mas tu, ó homem, quem és para que a Deus repliques? Porventura coisa formada dirá ao que o formou? Esta colocação feita por Paulo tanto se refere a Deus, como também a Cristo Jesus. No que diz respeito a Deus, podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já no que diz respeito a Cristo Jesus, lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, foi Deus quem formou o homem do pó da terra, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, no Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Finalmente, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? O apóstolo dos gentios tem uma compreensão nítida das realidades espirituais que o homem natural jamais vai entender. A sabedoria humana, por mais que tenha evoluído, não tem como compreender estes mistérios profundos em que as especulações mais têm gerado debates do que consenso e harmonia. Deus é o oleiro e cria vasos para honra e outros para desonra. Assim sendo, quem tem a capacidade de questioná-lo, Deus é soberano e todo-poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. Portanto, nenhum homem tem condições de questionar os atos criativos de Deus.
Foi Ele que criou o ser humano da forma como Ele bem desejou. Nós somos ato criativo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, bondade e misericórdia, que nos enviou o seu Filho Jesus como nosso Salvador. Por gentileza, compartilhe este áudio, principalmente com aquelas pessoas que ainda não são convertidas, e vamos juntos semear o Evangelho glorioso de Cristo Jesus, nosso Salvador.